Amém, graças a Deus. Vamos dar início, né, queridos, ao nosso culto nesta noite. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor e estaremos aqui cultuando a Deus, amado. Você que está aí na sua casa, participando desse culto online, que você possa também estar orando, dando início a esse trabalho em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te render graças, Pai, por esse culto online, pelos louvores, Senhor, pela palavra, Senhor, que será ministrada. Que o Senhor venha, Pai, conduzir a cada ouvinte, Senhor, a cada um daqueles que estarão assistindo e cultuando o Teu nome através deste vídeo. Que o grupo de louvor, Pai, através dos cânticos, possa, Pai, conduzir o Teu povo, Pai, a um ambiente de adoração. Eu quero te pedir pela Tua palavra, que a Tua palavra faça, Senhor, o efeito poderoso em cada vida. Que o Senhor possa trazer esperança, que o Senhor possa, Pai, trabalhar em cada coração. No nome de Jesus, toma a direção, Senhor. Faz conforme o Teu querer, no nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Deus. Engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Tu és exaltado. És grande, és maravilhoso, Senhor. Tu és exaltado, Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluias. Te engrandecemos, Senhor. Glória ao Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o Teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Todos os dias nós te damos glórias. Todos os dias nós te exaltamos, nós te honramos, nós te glorificamos. Tu és exaltado no céu, Tu és exaltado na terra, Tu és exaltado em todos os lugares. Tu és exaltado aqui em meu coração, Senhor. Firma a Tua rocha que é inabalável. Resplandece a Tua glória sobre nós, sobre a Tua igreja. Manifeste o Teu poder. Manifeste a Tua graça sobre nós, Senhor. Tu és exaltado, Tu és exaltado, Deus.
és exaltado, Senhor. Aleluia. Teu reino é eterno, Senhor. Teu reino é grande. Teu reino é eterno, Deus. Lá em Salmos 145, a partir do 10, diz assim: rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam que teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Teu reino é reino eterno, Deus. Só de pensar, só de imaginar o que o Senhor está preparando, algo maravilhoso para nós. Eu me alegro nas tuas palavras, nas tuas promessas, Senhor. O Senhor foi preparar lugar para nós. O Senhor vive eternamente num reino grande, num reino eterno. Nós queremos a tua glória, Senhor, descendo aqui sobre nós. Nós queremos herdar esse reino que o Senhor está preparando. A minha boca sempre clamará o teu nome. O meu coração sempre estará aberto para te honrar e te engrandecer, Senhor. O teu reino é reino eterno. A tua glória, a tua majestade, a tua graça, o teu domínio seja manifestado em cada pessoa, em cada lar, em cada coração, Senhor. Eu só tenho a declarar que tudo é teu, tudo é teu. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh. Te adoro, Senhor. Te exalto, Deus. Eu te amo, Pai. Eu te venero, Senhor. Tu és tudo para mim, Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Oh. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia! Para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sempre, sempre a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar
pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Amém, amados. Louvamos a Deus por essa oportunidade e vamos ministrar a palavra do Senhor. E Deus falou ao meu coração para trazer algo, uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança mesmo quando nós estamos diante da desesperança. Quando nós chegamos ao ponto de temer ou de pedir a própria morte. Tantas pessoas nesse momento estão passando por isso, tantas pessoas neste momento estão passando por um momento de desespero, de angústia, de ansiedade e o medo que tem tomado conta. E Deus falou e trouxe ao meu coração um texto que está em 2 Coríntios. Eu quero que você possa estar abrindo também 2 Coríntios capítulo 1. Essa carta é uma carta que Paulo ele se abre bastante, fala muito sobre ele, sobre as angústias dele, sobre as dificuldades dele, sobre os medos, ele abre o seu coração para a igreja. E ele traz um relato aqui no começo do livro, que é bem interessante, que em um momento da vida dele, ele diz que chegou até temer pela própria morte. Um momento onde ele pensou que não tinha mais como sobreviver. E quando nós chegamos a esse ápice, a esse ponto, ao ponto de temer pela nossa própria vida, ao ponto de achar que nós não vamos mais conseguir, achar que nós não temos mais como chegar até onde o nosso coração assim tem nos colocado. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler até o versículo 11, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos,
o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Pai, eu quero te exaltar por esse texto sagrado, Pai. E Paulo aqui relata um momento de desesperança, de angústia, um momento onde ele relata que tinha até passado das suas forças, a ponto que ele teria até mesmo pensado que não conseguiria mais sobreviver. E passamos muitas vezes momentos de dificuldades e angústia. Talvez alguém que esteja nesse momento ouvindo, esteja passando por isso. Mas a Tua palavra quer falar conosco a esse respeito, para trazer esperança e trazer, Pai, uma palavra de paz e de amor a nossos corações. Então, Senhor, que essas palavras, Pai, elas possam ser poderosas em cada vida que está ouvindo, no nome de Jesus. Amém. Queridos, e essa segunda carta, quando Paulo ele começa a escrever, eu acho muito interessante. Quero que você preste muito bem atenção, porque o tema desta mensagem é Deus, a fonte de toda misericórdia e consolação. Deus, ele é a própria fonte da misericórdia. Ele é a própria fonte da consolação. Então Deus, ele falou ao meu coração para eu trazer uma palavra de consolo a você onde você está. Você pode até estar no meio de uma desesperança, mas mesmo assim Deus tem uma palavra de consolo para você. E Paulo, ele começa a escrever, e quando ele inicia o relato, no versículo 3, ele já mostra esse Deus, essa fonte de misericórdia e de consolo. E ele começa identificando ele: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando inicialmente que Deus e Jesus, ele é o Pai de Jesus. E ele diz: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E eu quero que você reflita sobre esse Deus que ele está dizendo aqui. Esse Deus que é Pai de Jesus, que morreu por nós, esse Deus que ele é Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Não é parte ou algumas consolações, mas é de toda consolação. Então, inicialmente compreenda quem é o Deus que você serve, a fonte inesgotável de todas as misericórdias. E ele começa depois passando para os versículos seguintes, o versículo 4 em diante, ele diz assim: e é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E ele diz no versículo seguinte: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Então, se há uma tribulação, há uma razão. Ele começa a falar: se somos atribulados, é para alguma coisa. O que nós podemos entender aqui? Eu quero até ampliar um pouquinho, porque Paulo ele especifica as tribulações que ele passava, inclusive para que Deus pudesse usá-lo para consolar a igreja. Eu separei aqui no sermão alguns motivos, algumas motivações para que nós venhamos a passar por tribulações. Eu não sei o que está passando, eu não sei o que é que você tem vivenciado. Eu não sei se você está passando um momento de angústia, de tribulação. Talvez seja só essa situação que todos estamos passando, que muitos estão angustiados.
Mas eu separei aqui algumas razões, alguns motivos. Em primeiro lugar, muitas vezes nós passamos por tribulações por causa da nossa desobediência, do nosso pecado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que o Senhor castiga os que amam. E se Ele castiga a nós como filhos, é porque Ele nos ama e Ele quer que a gente não cometa mais o mesmo erro. Se você tem errado e vem sobre a sua vida uma tribulação, porque Deus está lhe dizendo: pare de fazer isso, eu quero você dentro da minha vontade e dentro da minha santidade. Então, inicialmente, a gente tem que entender que nós passamos por situações por causa da nossa desobediência. Jonas fugiu e ele viu tempestade. Segundo lugar, vem sobre nós tribulação para não pecarmos. Como assim, pastor? Você falou agora que vem tribulação porque pecamos. Aí você quer dizer que vem tribulação para não pecar? Mais à frente, no capítulo 12, versículo 7, Paulo fala sobre exatamente isso. Ele fala que ele passa por uma luta muito grande, ele ora ao Senhor, capítulo 12, 2 Coríntios, versículo 7. E para que eu não me ensoberbecesse, a soberba, ele diz, para que a soberba não entre em meu coração, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, muitas vezes, Deus permite vir a adversidade sobre nós, para que a gente permaneça na humildade. Não venha permitir que a soberba entre em nosso coração, que a gente não se exalte, não se ache melhor do que ninguém. Muitas vezes vem sobre nós para que a gente não se exalte. Certo? Um outro ponto interessante é para nos aperfeiçoar. Deus permite vir tribulações, adversidades para o seu aperfeiçoamento. Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, Oséias 2, 14: eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, olha aí, e lá lhe falarei ao coração. No mesmo livro que nós estamos aqui ministrando, no capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então a tribulação muitas vezes vem sobre nós, porque está produzindo um peso de glória sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Então, muitas vezes a tribulação vem para o seu aperfeiçoamento. Então, preste atenção numa coisa: não se desespere diante da adversidade. Entenda que há um Deus soberano. Talvez você nem saiba ainda o motivo, mas você vai saber o motivo. Apenas entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. Apenas entenda isso. E muitas vezes Deus está nos colocando como oleiro, coloca ali o vaso de barro e vai trabalhando aquele vaso, porque Ele está nos aperfeiçoando. E Deus está aperfeiçoando você muitas vezes. E o ponto aqui que Paulo fala aqui, que a adversidade, o sofrimento que ele passou, teve uma motivação, que era para trazer consolo. Diga aí, às vezes nós passamos por situações porque Deus quer nos usar para alguém. Deus quer usar a sua experiência na adversidade para trazer um ensinamento, uma experiência, uma palavra de consolo para o seu irmão. Muitas situações que passamos
produz em nós a experiência para que a gente venha ser bênção na vida de outros. Para que Deus possa nos usar para abençoar as pessoas. Para que aquela pessoa que está passando na luta, você disser, olha, eu passei por isso e Deus me deu vitória. Eu passei por essa situação e Deus me deu vitória. Muitas vezes Deus permite por isso, para que a gente venha ser canal de bênção para as pessoas. Glória ao nome de Jesus. Então, o outro ponto que eu acho muito interessante nesse versículo aqui, versículo 8 até o versículo 10, e é um dos pontos chaves desta mensagem, certo? Versículo 8 ao 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Esse versículo 8, Paulo, ele fala da tribulação que veio sobre ele, e eu acho muito interessante isso, porque nós não temos que esconder as dificuldades que passamos na caminhada cristã. Não temos que esconder que nós, quando servimos ao Senhor, passamos por tribulação. Passamos sim. Você não vai achar na Bíblia em canto nenhum as pessoas têm pregado o Evangelho como se não passasse por isso, mas passamos sim. Paulo, ele em nenhum momento escondeu, ele diz, olha, eu não quero que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Provavelmente Paulo relata uma situação que ele passou lá em Atos 19, em Éfeso, onde Demétrios, um homem, ele levantou um complô contra Paulo, a ponto da cidade ficar contra Paulo, porque as pessoas se convertiam, as pessoas estavam sendo tocadas e estavam deixando de adorar a deusa Diana, e aquele povo se levantou, a cidade inteira se levantou contra ele, queria matá-lo, mas Deus guardou ele ali. Talvez, provavelmente ele esteja falando sobre isso, eu não posso afirmar, porque o texto não afirma, mas eu posso trazer a suposição pelo texto paralelo da Bíblia, tá certo? Então, nós temos que entender que nós não podemos esconder o que a Bíblia fala, nós não podemos esconder que nós somos cristãos e que nós não estamos, não é porque você se converteu que você não vai passar por mais nenhum problema, você vai passar sim, você vai passar, mas Deus, Ele vai lhe dar uma palavra neste momento, para que venha trazer consolo ao seu coração, para que você entenda que Deus não te livra da tribulação, da adversidade, mas Ele te livra na adversidade, na luta. Em meio à adversidade, Deus vai estar com você. Glória ao nome de Jesus. Então, o texto ele deixa aqui, claro, interessante que Paulo ele fala que essa tribulação ficou acima das forças dele, ao ponto de entrar em desespero. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja nessa situação. Talvez esteja bem pertinho de entrar em desespero. Como Paulo disse aqui, ao ponto de entrar em desespero. E quando vem o desespero, e quando vem o medo de não conseguir chegar, de não alcançar, de não vencer a luta, como fazer isso? A Bíblia vai falar a você nesse momento, é que você entenda, no nome de Jesus. E ele diz, olha, o qual ele, contudo, versículo 9, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Preste atenção. Se chegarmos, como Paulo disse aqui, ao desespero, o que fazer em meio à desesperança? O que fazer em meio diante de uma adversidade, ou de uma luta, ou de um problema que nós estamos passando?
quando a gente olha para o lado, a gente não tem mais força para caminhar. Talvez pensando em desistir, talvez pensando em até tirar cabo da própria vida. O que eu posso fazer, pastor? O que é que a Bíblia pode nos falar e nos mostrar quando a adversidade ela consome todas as nossas forças? Quando a adversidade nos consome por completo. Quando a gente não consegue mais nem ter força para levantar da cama. Porque não quer mais enfrentar um novo dia. E eu quero trazer para você hoje, aí onde você está, que você possa ouvir isso, em nome de Jesus. Primeiro lugar, quando você estiver diante de uma situação onde você não tem mais força, até a sua esperança já tem ido praticamente embora, a Bíblia nos orienta que nós devemos mudar o foco do nosso olhar. Você tem que parar de olhar para a adversidade, para o problema, e tem que começar a focar no Senhor. A Bíblia diz em Lamentações, que você possa abrir, por favor, não sei se está, abre aí, Lamentações capítulo 3. Olha o que Deus fala. Lamentações de Jeremias. E interessante esse texto, porque é como se Jeremias estivesse passando por uma mesma situação, ao ponto também de não ter mais força, não ter mais esperança. E o texto ele fala sobre uma situação dessa. O que podemos fazer? O que você pode fazer? Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 18. Preste atenção que Deus diz aqui, ó. Por esse motivo exclamo: a minha força e alegria se esgotaram. Olha aí. Jeremias está dizendo que não tinha mais força. Não tem mais força e nem alegria de viver. Praticamente em depressão. Depressivo. Talvez você esteja assim. Ele diz, olha, a minha força e a alegria se esgotaram, não tem mais. Como também tudo quanto eu esperava de Yahvé o Senhor. Até aquilo que ele esperava em Deus, ele não estava, a desesperança tomou conta dele. Aí ele diz aqui, ó, recordo-me da minha aflição e do meu delírio. Ele diz que recorda, quer dizer, ele para pensar no que está passando, na luta que ele está enfrentando. Então, ele se recorda disso. E do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Ele faz recordação do sofrimento que ele está passando. E diz, lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha aqui, ele diz que quando ele para pensar no problema, na adversidade, no sofrimento, ele diz que a alma dele desfalece dentro de mim. A tristeza que toma conta do coração. E muitas vezes passamos por momentos e por problemas que as nossas forças vão embora. A alegria vai embora, só fica a tristeza no coração. Aí, eu louvo a Deus porque o texto continua. Olha o que a Bíblia diz, versículo 21. Contudo, você pode estar sofrendo, atribulado, angustiado, desesperado, mas há um porém para você, há um contudo, há uma todavia, sabe, há algo que Deus, Ele muda e Ele trabalha em seu coração. Ele diz, contudo eu quero lembrar daquilo que me dá esperança.
está o sofrimento, a angústia, o desespero, as forças que não tem mais, a alegria que não tem mais, quer dizer, a tristeza tomando conta. Aí o profeta diz: eu não devo me lembrar disso, eu não devo parar para pensar nisso, porque quando para pensar nisso, as nossas forças desfalecem. Ele diz: contudo, eu quero lembrar daquilo que me dá esperança, que é o que? A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por isso que a mensagem, ela diz: Deus, a fonte de todas as misericórdias. As misericórdias dele são as razões porque nós estamos aqui e você está aí ouvindo essa mensagem. Ele diz: e renova-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Deus está dizendo para você o seguinte: a sua esperança não pode estar focada no sofrimento, mas no Senhor. Mude o foco. Mude, pare de estar nesse momento, nessa vida e nessa redoma de sofrimento e de dor. E em meio a ela, olhe para o Senhor e saiba que é nele que está a sua esperança. Mais à frente, Paulo, ele fala algo muito parecido também. Paulo, ele fala dessa situação da vida dele, esse momento de dificuldade que ele passou, a ponto de também não ter mais forças e até pensar na própria morte, é onde ele se desesperou diante daquela situação. Mas no capítulo 4, versículo 16 a 18 diz assim, olha só que coisa linda. Glória ao nome de Jesus. Estamos fechando já. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amado, preste atenção nisso. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Deus está dizendo que você tem que entender que essas tribulações, elas produzem algo em você. Aí ele diz: olha, o que você passa, a sua luta, a sua adversidade, a dor, você não deve desanimar, mas você deve se animar. Quer dizer, pelo contrário, que traga ânimo em você, porque está produzindo algo novo dentro de você. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha aí, produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós, olha aqui que ele está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem. Por quê? Mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A Bíblia diz que você vive por fé, não por vista. E Deus diz para você: não se desespere, porque essa adversidade é para produzir um eterno peso de glória para a sua vida. E em terceiro lugar, que essa palavra possa estar em seu coração, a convicção em seu coração, de que Deus, Ele não faz nada pela metade. Se Deus começou a operar em sua vida, Ele vai concluir. A Bíblia diz lá em Filipenses 1,7: estou plenamente, olha só, ele não está pela metade não. Paulo diz: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em nós, em vós, em você, há de concluí-la até o dia do Senhor. Então Deus não faz nada pela metade. Deus não lhe chamou para você ficar no meio do caminho. Deus não falou com você para você parar no meio do caminho. Deus lhe chamou porque Ele tem uma obra na sua vida, Ele vai concluir essa obra. Você entenda e compreenda isso em nome de Jesus.
Deus não faz nada pela metade. E para fechar a mensagem, que é algo que Paulo ele fala aqui também, a importância também de falar sobre isso. Ele diz assim, ajudando-nos também vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos seja dada graças ao nosso respeito. Não subestime o poder da oração. Paulo não escreveu isso aqui só porque é bonito, ou por demagogia. Ele escreveu porque ele entendia o poder da oração. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz que Pedro e João estavam presos e foram soltos. E quando eles chegam diante da igreja, eles começam a falar o livramento que Deus tinha dado a eles. Eles começam a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eles vinham no meio de uma grande tribulação. E quando a igreja estava começando a orar diante daquele momento, a oração deles começou a estremecer todo o ambiente que eles estavam. A oração tem tanto poder que até terremoto produz, querido. Porque você está sendo angustiado, desesperado, ore. Entenda que a sua oração tem poder. A sua oração, ela não é em vão. Você vê em vários momentos Paulo também pedindo oração para Deus guardar ele nos momentos de dificuldade. E eu quero fechar essa mensagem dessa forma para você nesse momento. Onde você está, em nome de Jesus, que Deus tenha falado ao seu coração, e que em meio a essa dor, em meio ao sofrimento, Deus pode trazer conforto ao seu coração. Não olhe para o sofrimento, faça como Jeremias, que você possa olhar para aquilo que lhe dá esperança, e a sua esperança é o Senhor. Olhe para Ele e ore. Eu quero orar por você, porque eu creio no poder da oração. Eu creio nesse Deus que pode operar grandemente na sua vida, onde você está. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus, um nome poderoso, o nome que está acima de todo nome, um nome que quando ele é proferido, oh Senhor, o inferno estremece, porque há poder no nome de Jesus. E esse nome que eu conclamo agora e peço agora neste momento, Senhor, o teu servo, a tua filha, o teu filho que está ouvindo esta mensagem, oh Senhor, que essas palavras possam produzir um peso, uma glória, um poder sobre as suas vidas, Senhor, e que o Senhor venha tirar a tristeza dos seus corações e venha trazer alegria aos corações deste momento. Em nome de Jesus Cristo, toda tristeza caia por terra agora, e que o Senhor venha trazer ânimo aos corações agora. Traga ânimo, traga paz e alegria, Senhor, porque Pai, o Senhor nos chamou, Pai, para que possamos viver uma vida abundante com o Senhor. Eu não quero, Pai, parar e olhar para as dificuldades e os problemas, mas eu quero, assim como Jeremias disse, eu quero olhar, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero pensar naquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é o Senhor. E o Senhor nos traz esperança nesta noite, e o Senhor traz esperança para esse irmão e essa irmã que está ouvindo agora, Pai. Enche os seus corações de esperança agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, onde eles estiverem agora. Enche os seus corações de esperança, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Recebamos a bênção apostólica. Onde você está, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus.